Em 2008, Cristiano Ronaldo conquistou o mundo, mas essa história não começou em 2008, ela começou um ano antes. Em 2007, o melhor jogador do planeta era Kaká. Cristiano terminou em segundo na bola de ouro. Lionel Messi ficou logo atrás, em terceiro. Ele já era visto como um dos maiores talentos do futebol. Mas ainda existia uma dúvida: será que Cristiano conseguiria deixar de ser apenas um jogador espetacular para se tornar o melhor do mundo? Na Inglaterra, ninguém questionava seu talento. O que ainda era discutido era sua eficiência. Desde que chegou ao Manchester United em 2003, Cristiano encantava, driblava, humilhava marcadores, criava jogadas improváveis, mas também era criticado. Muitos diziam que exagerava nos dribles, que prendia demais a bola, que jogava mais para o espetáculo do que para decidir partidas. Sir Alex Ferguson enxergava a situação de outra forma. Ele não queria tirar a criatividade de Cristiano, queria transformá-la em algo muito mais perigoso. A ordem era simples, continuar sendo imprevisível, mas agora terminar as jogadas, finalizar mais, entrar mais na área, atacar o gol como um atacante. Cristiano aceitou o desafio e trabalhou como poucos. Companheiros de equipe lembram que ele era sempre um dos primeiros a chegar ao centro de treinamento e um dos últimos a ir embora. Não importava se o treino oficial já tinha acabado. Ele continuava, treinando finalizações, cabeceios, cobranças de falta, arrancadas. A obsessão era clara. Ele não queria apenas ser lembrado pelos dribles, queria decidir campeonatos. Quando a temporada 2007/08 começou, poucos imaginavam o que estava por vir. A Premier League reunia alguns dos melhores jogadores do mundo. Fernando Torres vivia grande fase no Liverpool. Didier Drogba era uma das maiores referências do Chelsea. Adebayor fazia sua melhor temporada pelo Arsenal. E Kaká ainda era o atual vencedor da Bola de Ouro. Cristiano teria que superar todos eles. O que aconteceu nos meses seguintes mudou completamente a carreira dele. Aquele ponta que costumava encantar com dribles começou a marcar gols de todas as formas. De cabeça, de falta, de fora da área, com a direita, com a esquerda, contra qualquer adversário. E pela primeira vez, o futebol começou a perceber que não estava apenas diante de um grande jogador. Estava vendo nascer uma máquina de decidir partidas. Mas existe uma pergunta que poucos fazem. O que exatamente mudou no jogo de Cristiano Ronaldo para que essa transformação acontecesse tão rapidamente? É justamente essa resposta que começa a aparecer quando a temporada entra em campo. Se existe um momento que explica a temporada de Cristiano Ronaldo, ele não está em um gol. Está em uma mudança de mentalidade. Até então, Cristiano era conhecido como um ponta, um jogador que recebia a bola aberta, driblava e criava jogadas. Mas Sir Alex Ferguson enxergava algo diferente. Ele acreditava que Cristiano podia marcar muito mais gols do que qualquer ponta da Europa, e começou a moldar seu jogo para isso. A cada temporada, Cristiano aparecia menos preso à linha lateral. Passava mais tempo atacando o espaço entre os zagueiros, chegava mais vezes dentro da área e finalizava com uma frequência que nunca havia mostrado antes. O drible continuava lá, mas agora ele tinha um propósito, não era mais um espetáculo, era um caminho até o gol. Outra mudança aconteceu sem tanta gente perceber. Cristiano evoluiu fisicamente de forma impressionante. Ficou mais forte, mais rápido, mais explosivo. Isso permitiu que vencesse disputas contra zagueiros muito mais pesados, e transformou o jogo aéreo em uma das suas maiores armas. Enquanto muitos pontas evitavam o contato físico, Cristiano passou a procurá-lo. Era comum vê-lo disputar bolas pelo alto contra defensores centrais e sair vencedor. Poucos jogadores conseguiam reunir velocidade, impulsão e potência daquela maneira, mas talvez a maior evolução tenha sido mental. Cristiano começou a entrar em campo com a certeza de que decidiria o jogo. Ele pedia a bola nos momentos difíceis, assumia cobranças de falta, finalizava de qualquer distância, se errava uma chance tentava novamente, se errava de novo continuava tentando. A confiança deixava de ser apenas uma característica, virava uma arma. Isso mudou completamente a forma como os adversários o enfrentavam. Antes, os marcadores esperavam um drible, agora precisavam se preocupar com tudo. Se dessem espaço, ele chutava. Se chegassem perto, ele driblava. Se cruzassem na área, ele aparecia para cabecear. Não existia uma única maneira de pará-lo. E foi exatamente por isso que, ao longo da temporada, Cristiano começou a empilhar atuações decisivas. Não importava se era pela Premier League, pela Champions League ou pelas Copas Nacionais. A sensação era sempre a mesma. Mais cedo ou mais tarde, Cristiano encontraria um jeito de decidir. Foi nesse momento que o futebol inglês percebeu que já não estava diante de apenas um grande ponta. Estava diante de um jogador capaz de dominar qualquer partida. E quando isso começou a acontecer semana após semana, os números passaram a acompanhar a transformação. Números que, para a época, pareciam simplesmente inacreditáveis. Antes de levantar a Champions League, antes da Bola de Ouro, antes de ser chamado de melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo precisou conquistar o campeonato mais difícil do planeta. A Premier League. Naquela época, o futebol inglês vivia um dos períodos mais competitivos da sua história. O Manchester United de Ferguson, o Chelsea de Avram Grant, herdeiro do trabalho de Mourinho, o Arsenal de Arsene Wenger, que encantava pela qualidade técnica, e o Liverpool de Rafael Benítez, liderado por Fernando Torres e Steven Gerrard. Ser campeão já era difícil, ser o principal jogador daquela liga parecia ainda mais improvável. Mas Cristiano transformou essa disputa em uma temporada histórica. Os gols começaram a aparecer com uma frequência impressionante. Não importava o adversário, não importava o estádio. Se o Manchester United precisava vencer, Cristiano encontrava um jeito de decidir. Um dos momentos mais marcantes aconteceu contra o Newcastle. Na vitória por 6-0, Cristiano marcou 3 vezes. Foi o primeiro hat-trick da sua carreira pelo Manchester United. Mais do que os 3 gols, aquela partida mostrou uma mudança clara. Ele já não dependia de uma jogada bonita para decidir. Bastava uma oportunidade. Contra o Aston Villa, voltou a ser decisivo na reta final do campeonato. Contra o Portsmouth, marcou de falta em uma vitória importante. Contra o Fulham, apareceu novamente quando o time precisava. Semana após semana, a história se repetia. Enquanto outros grandes jogadores alternavam boas e más atuações, Cristiano mantinha um nível que parecia impossível de sustentar.
No fim da temporada, a recompensa veio. Ele terminou a Premier League como artilheiro, com 31 gols, um feito raro para um jogador que não atuava como centroavante. Na Inglaterra, os maiores goleadores normalmente eram camisas 9. Cristiano mudou essa lógica. Ele partia da ponta, criava jogadas, voltava para ajudar na marcação, e ainda assim marcava mais gols do que os principais atacantes do campeonato. Mas os números eram apenas parte da história. Vieram também os prêmios. Foi eleito o melhor jogador da Premier League. Recebeu o prêmio da Associação dos Jornalistas Esportivos. Foi escolhido pelos próprios jogadores como o melhor atleta da temporada. E pela segunda temporada consecutiva, também foi eleito o melhor jogador jovem da Premier League. Pouquíssimos atletas conseguiram reunir tantos reconhecimentos individuais em um único ano. Como consequência daquele desempenho, Cristiano ainda conquistou a chuteira de ouro europeia. Pela primeira vez na carreira, ele era o maior artilheiro entre todas as principais ligas do continente. A imprensa inglesa já não discutia quem havia sido o melhor jogador da temporada. A discussão era outra. Será que Cristiano conseguiria repetir esse nível também na Champions League? Porque dominar a Inglaterra era impressionante. Mas conquistar na Europa era um desafio completamente diferente. E foi justamente no maior palco do futebol mundial que Cristiano Ronaldo transformou uma temporada extraordinária em uma temporada eterna. Cristiano Ronaldo já havia conquistado a Inglaterra, era o principal jogador da Premier League, artilheiro do campeonato, melhor jogador da temporada. Mas ainda existia uma pergunta: ele conseguiria fazer o mesmo na Champions League? Naquela época, a competição reunia praticamente todos os melhores jogadores do mundo. Cada erro custava uma eliminação. E era justamente nesses jogos que os grandes jogadores precisavam aparecer. Nas quartas de final, o Manchester United enfrentou a Roma. Era um adversário que conhecia bem a competição, que havia chegado longe nas temporadas anteriores. No jogo de ida, em Roma, Cristiano marcou de um único gol da partida. Não foi um golaço, foi um gol de atacante. Estava no lugar certo, na hora certa. Era mais uma prova de que aquele antigo ponta habilidoso havia aprendido a atacar a área como poucos. Na volta, em Old Trafford, o Manchester confirmou a classificação. O próximo desafio era ainda maior, o Barcelona. Do outro lado estavam Xavi, Iniesta, Eto'o e um jovem Lionel Messi, que começava a mostrar ao mundo o talento que marcaria uma geração. O primeiro jogo no Camp Nou terminou empatado. O Barcelona dominou a posse de bola, mas o Manchester resistiu. Tudo seria decidido na Inglaterra. E foi em Old Trafford que Cristiano mostrou mais uma vez por que vivia a melhor fase da carreira. Durante boa parte da temporada, ele havia sido o jogador que resolvia os problemas do Manchester. Quanto ao Barcelona, não foi diferente. Mesmo sem marcar, sua movimentação, intensidade e capacidade de atacar os espaços ajudaram o United a controlar uma das equipes mais técnicas da Europa. Paul Scholes marcou o único gol da partida. O Manchester United estava na final da Champions League. Do outro lado esperava o Chelsea, um time experiente, repleto de estrelas, Drogba, Lampard, Terry, Ballack, Cech. Era uma final entre as duas melhores equipes da Inglaterra, e uma das decisões mais equilibradas da história da competição. Cristiano demorou apenas alguns minutos para deixar sua marca. Subiu mais alto que a defesa e abriu o placar de cabeça. Era mais um gol decisivo, mais um jogo grande, mais uma atuação importante. O Chelsea empatou, a decisão foi para os pênaltis. Cristiano bateu e errou. Por alguns segundos parecia que toda a temporada perfeita terminaria da pior maneira possível. Mas John Terry escorregou na cobrança seguinte, e depois da defesa de Van der Sar sobre a Anelka, o Manchester United conquistou a Champions League. Cristiano caiu de joelhos, chorou, sorriu e comemorou como quem sabia que aquele título mudaria sua carreira para sempre. Ele já havia conquistado a Inglaterra, agora tinha conquistado a Europa. E depois daquela noite em Moscou, praticamente não existiam mais dúvidas. O futebol havia encontrado o seu novo melhor jogador do mundo. Depois da final da Champions League, a sensação era de que não existia mais uma discussão. Cristiano Ronaldo não era apenas um dos melhores jogadores do mundo. Ele era o melhor. A temporada havia sido praticamente perfeita. Campeão da Premier League, campeão da Champions League, artilheiro da Premier, principal jogador do Manchester United, decisivo nos momentos mais importantes da temporada. Agora, os prêmios individuais começaram a confirmar aquilo que milhões de pessoas já tinham visto dentro de campo. Cristiano foi eleito o melhor jogador da UEFA, recebeu o prêmio de melhor atacante da competição, entrou para as seleções da temporada, foi escolhido pelos próprios jogadores como o melhor atleta da Inglaterra, pelos jornalistas, pelos treinadores. O consenso era praticamente unânime. No dia 2 de dezembro de 2008, veio o reconhecimento mais esperado, a Bola de Ouro. Cristiano recebeu 446 pontos, uma vantagem enorme sobre Lionel Messi, que terminou em segundo, e Fernando Torres em terceiro. Não foi uma votação apertada, foi uma confirmação. Pela primeira vez desde Luís Figo, Portugal voltava a ter o melhor jogador do planeta. Mas Cristiano ainda não tinha terminado. No início de 2009, recebeu também o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Naquele momento, ele reuniu os dois maiores prêmios individuais do futebol. Era o melhor para os jornalistas, era o melhor para a FIFA, era o melhor para os jogadores, e era o melhor para quem assistia. O mais curioso é que um ano antes, muita gente ainda dizia que Cristiano era um jogador bonito de ver, mas pouco decisivo. Em apenas uma temporada, essa imagem desapareceu completamente. Agora ninguém falava dos dribles, falava dos gols, das decisões, dos títulos, da capacidade de aparecer quando o jogo mais precisava. Sir Alex Ferguson resumiu essa transformação de uma forma simples. Ele disse que Cristiano havia se tornado um jogador completo, e era exatamente isso que o futebol via. Um atleta que conseguia decidir de cabeça, de falta, com velocidade, com força física, dentro da área, fora da área. Poucos jogadores na história conseguiram reunir tantas qualidades ao mesmo tempo. Mas existe uma pergunta ainda mais interessante. Se essa temporada foi tão perfeita, por que ela continua sendo lembrada como o nascimento da máquina chamada Cristiano Ronaldo? A resposta não está apenas nos títulos, está no legado que aquele ano deixou para o resto da sua carreira. Os números impressionam, os títulos também. Mas eles não explicam por que Cristiano Ronaldo dominou o futebol em 2008. A resposta está na forma como ele jogava. Naquela temporada, Cristiano deixou de depender de uma única qualidade. Ele se tornou um jogador praticamente sem pontos fracos. Se o marcador desse espaço, ele finalizava de longe. Se tentasse antecipar, Cristiano atacava a profundidade. Se a jogada terminasse em cruzamento, ele disputava a bola como um centroavante. E se fosse preciso criar a própria oportunidade, ainda tinha um dos dribles mais eficientes do futebol mundial. Isso obrigava os adversários a tomar uma decisão impossível. Marcar de perto, ele driblava. Dar espaço, ele chutava. Dobrar a marcação, alguém ficava livre. Cristiano fazia qualquer sistema defensivo
ofensivo parecer incompleto. Mas existia outro detalhe que pouca gente percebe. Ele raramente desaparecia dos jogos. Mesmo quando passava alguns minutos sem tocar na bola, continuava se movimentando, mudava de lado, atacava o espaço, chamava a marcação, esperava o momento certo. Era como se estivesse preparando o próximo golpe, e quando a oportunidade aparecia, normalmente ela terminava em gol. Foi justamente essa regularidade que fez tanta diferença. Outros jogadores tinham partidas inesquecíveis. Cristiano parecia ter temporadas inteiras nesse nível. E talvez seja por isso que 2008 seja lembrado de maneira tão especial. Não foi apenas pelos 42 gols, nem apenas pela Champions League. Foi porque durante meses parecia inevitável que ele decidiria. Os adversários sabiam, os torcedores sabiam, a imprensa sabia. E mesmo assim quase ninguém conseguia impedir. Sir Alex Ferguson dizia que Cristiano tinha uma obsessão por evoluir. Depois de marcar 2 gols, queria marcar 3. Depois de vencer um campeonato, queria vencer outro. Nada parecia suficiente. Talvez esse tenha sido o maior diferencial daquela temporada. Cristiano não jogava para manter o nível, jogava para ultrapassar os próprios limites. E foi exatamente essa mentalidade que abriu caminho para tudo o que viria nos anos seguintes. Porque 2008 não representa o auge de Cristiano Ronaldo. Representa o nascimento do jogador que dominaria o futebol mundial durante mais de uma década. E talvez seja justamente por isso que essa temporada continua sendo tão lembrada. Ela não marcou apenas o fim de uma caminhada, marcou o começo de uma era. Quando pensamos em Cristiano Ronaldo, é comum lembrar dos anos no Real Madrid, dos mais de 450 gols, das 5 Champions League, das 5 bolas de ouro, dos recordes, dos títulos, mas tudo isso começou muito antes. Começou em 2008. Foi naquele ano que Cristiano deixou de ser apenas um talento extraordinário, deixou de ser apenas um jogador espetacular, e passou a ser a referência que todos tentariam alcançar. Naquele momento, ele mostrou que talento sozinho não era suficiente. Era preciso obsessão, disciplina, e uma vontade quase impossível de competir. A temporada de 2007/08 não foi perfeita porque Cristiano nunca errava. Na final da Champions League, por exemplo, ele desperdiçou sua cobrança de pênalti. Por alguns instantes, parecia que aquele erro apagaria tudo o que havia construído. Mas o futebol, às vezes, também recompensa quem passou meses fazendo praticamente tudo certo. O Manchester United foi campeão, Cristiano levantou a Champions League, e meses depois, recebeu a bola de ouro. Não porque venceu uma votação, mas porque durante quase um ano inteiro, convenceu o mundo de que era o melhor jogador do planeta. Talvez seja justamente por isso que essa temporada continue sendo tão especial. Ela não marcou o auge de Cristiano Ronaldo. Marcou o início de uma das maiores carreiras que o futebol já viu. Os títulos no Real Madrid, os recordes, as finais, as noites históricas na Champions League, tudo isso ainda estava por vir. Mas a máquina que o mundo aprenderia a admirar, e muitos tentariam parar, nasceu ali, na temporada de 2007/08. Talvez daqui a alguns anos alguém ultrapasse seus números. Talvez outro jogador conquiste mais títulos. O futebol sempre encontra novos protagonistas, mas poucas temporadas conseguem mudar completamente a forma como enxergamos um jogador. 2008 fez isso com Cristiano Ronaldo. Não foi apenas o ano em que ele ganhou tudo, foi o ano em que ele deixou de correr atrás da história, e passou a fazer parte dela, porque algumas temporadas rendem títulos, outras criam lendas, e a de Cristiano Ronaldo em 2007/08 fez exatamente isso.